Shalom a todos, a paz esteja contigo, aqui Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada. 10 anos, queridos, trazendo a verdade das Escrituras e contextualizando com os nossos dias. Vamos hoje estudar Gênesis capítulo 20, continuando a nossa odisseia pelo livro de Gênesis. O verso 1 diz: Partiu Abraham dali para a terra de Negueb, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraham dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, expediu Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. O Eterno, porém, viu Abimeleque em sonhos de noite e disse: Estás para morrer, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Naquele momento Abimeleque ainda não se havia chegado a ela, perguntou: O soberano absoluto matarás, acaso também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela me disse, ela mesma, ele é meu irmão, na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto? Ao que o Eterno lhe respondeu em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e eu te tenho impedido de errar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora imagina, esse pessoal já tinha aí, já era idoso, né? Se nós observarmos nos nossos dias. No entanto, Sara era de uma beleza incomum. E quando Abraham dizia que ela era irmã dele, ele não estava mentindo, era uma meia verdade, mas o problema é omitir toda a verdade. E nós aprendemos com as escrituras sobre o que não fazer também. Agora, ele diz: restitui a mulher a seu marido, porque ela é profetisa, ela é Navi, e intercederá por ti. Perdão, porque ele é Navi, né? No caso, Abraham é profeta. E intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de manhã, cedo, e chamando a todos os seus servos, falou-lhes aos ouvidos todas estas palavras, e os homens temeram muito. Então chamou Abimeleque a Abraham e perguntou: Que é que nos fizeste? Em que errei contra ti para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho erro? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Aqui se cumpre a promessa do Altíssimo em Gênesis 12, que diz: vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Assim, até hoje, todos que se levantam contra o povo de Israel estão se levantando contra o Eterno. E aqui diz assim: Então chamou Abimeleque, né? No verso 10, perguntou mais Abimeleque a Abraham: Com que intenção fizeste isso? Respondeu Abraham: Porque pensei, certamente não há temor do Criador nesse lugar, matar-me-ão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não é de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando o Criador me fez sair, errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: Esta é a benevolência que me farás, em todo lugar onde formos, dize de mim: Ele é meu irmão. Então, aqui confirma o que nós dissemos, né? E ele havia combinado isso, né? E no verso 14, então, tomou Abimeleque ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraham, e lhes restituiu Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: A minha terra está diante de ti, mora onde bem te parecer. E Sara disse: Tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, isso seja a você por véu dos olhos, e a todos os que estão contigo, e perante todos estás reabilitada. Orou Abraham o Eterno, e o Eterno sarou Abimeleque, a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque Yahweh havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraham. Isso aqui é uma coisa interessante. Nós vemos que a concepção da vida é uma dádiva do Eterno. Quando ele resolve fechar a madre, o útero, ele fecha. Ninguém tem filhos. Mas quando ele dá uma bênção, né? No caso, nós vamos ver que essa bênção vem agora sobre Abraham e Sara, no capítulo 21, diz o seguinte: Yahweh visitou a Sara como tinha dito, e ele fez como havia prometido. Sara concebeu, e deu a Abraham um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que o Eterno lhe falara. E Abraham pôs um filho que lhe nascera, e Sara lhe dera o nome de Yitzhak, quer dizer, riso. E Abraham circuncidou a seu filho Yitzhak, quando tinha 8 dias, conforme o Eterno lhe ordenara. Naquele momento, Abraham tinha 100 anos, quando lhe nasceu Yitzhak, seu filho.
Ele tinha 100 anos, mas acredite, a longevidade era maior naqueles tempos e eles tinham, assim, uma qualidade de vida melhor. Tanto é que quando Moisés morreu, 120 anos mais ou menos, ele ainda tinha uma vista boa, né? E é muito diferente da qualidade de hoje, onde as pessoas definham, têm problemas de memória, né? E realmente se tornam crianças novamente a partir de uma idade, né? Uma certa idade, 70 para cima. Pelo que disse Sara, o Eterno preparou riso para mim. Toda pessoa que ouvir se rirá comigo. E acrescentou, quem diria a Abraham que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, lhe deu um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraham fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Então, aqui é citado no livro de Jubileus que Abraham honrou, né, o aniversário de Isaac e esqueceu das festas. E por conta disso, Satã achou ali uma brecha para provar Abraham. E é isso que esse contexto, que não está aqui na Bíblia, está posto lá no livro de Jubileus. Eu sugiro que você leia. Naquele momento, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz de Abraham. Pelo que disse a Abraham, deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaac. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraham, por causa de seu filho. O Eterno, porém, disse a Abraham, não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada tua descendência. Existe uma lição muito profunda aqui que Paulo vai citar em Gálatas, que o filho da serva não era da fé, porque foi realmente uma tentativa de Abraham agradar Sara e eles fugirem do plano original. Assim, queridos, como qualquer esforço pela salvação pelas obras é inútil. O único meio de salvação é o filho do milagre, é o Messias, que estava ali prefigurado em Isaac. Então, nosso Messias é o único caminho para a salvação. Ele é a aliança verdadeira, ele é o verdadeiro cumprimento dos mandamentos. E por ele nós somos obedientes e aperfeiçoados. Aqui diz, mas também do filho desta serva farei uma nação, uma vez que ele é da tua linhagem. Então se levantou Abraham de manhã cedo, tomando pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância como a de um tiro de arco, porque dizia, que não vejam morrer o menino. Assim sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. Mas o Eterno ouviu a voz do menino, mensageiro do Criador, bradando a Agar desde os céus, disse, que tens, Agar? Não tenha medo, porque o Eterno ouviu a voz do menino, que desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então, se o Eterno pode levantar uma grande nação a partir de egípcios, né? A egípcia, Agar e o filho dela com Abraão, então o que o Eterno pode fazer por nós, brasileiros, sul-americanos, nós que moramos, né, espalhados pelo mundo, ou na África, ou na Europa? O Eterno, ele vai abençoar todas as famílias da terra, conforme ele prometeu, por causa de Abraão. Isso é muito importante nós entendermos, que nós temos ali um legado, um DNA, que nós recebemos também de Abraão, de alguma forma. O Eterno estava com um menino que cresceu e, morando no deserto, tornou-se flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol, chefe do seu exército, falou a Abraham, dizendo, o Eterno é contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me aqui pelo Eterno que não te haverás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraham, eu jurarei. Abraham, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Respondeu Abimeleque, não sei quem fez isso, nem tu fizeste saber, nem tampouco ouvi eu falar nisso, senão hoje. Tomou Abraham ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque, assim fizeram entre si um pacto. Pôs Abraham, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho,
E perguntou Abimeleque a Abraham: que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraham: estas 7 cordeiras receberás da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Pelo que chamou aquele lugar Berseba, porque ali os dois juraram. Assim fizeram um pacto em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, chefe dos seus exércitos, tornaram para a terra dos Felistim. E Abraham plantou uma tamargueira em Berseba, e invocou ali o nome de Yahweh, o Criador eterno. E peregrinou Abraham na terra dos Felistim muitos dias. Tudo isso é uma prefiguração das lutas que o povo de Israel teria até se apossar totalmente da terra de Canaã. Teriam que enfrentar egípcios, filisteus, o rei Abimeleque, ali que representava os povos de Canaã, e assim por diante. Queridos, no capítulo 22 é a prova máxima que o Criador fez com Abraham. E partindo do contexto que nós já dissemos, ele fez uma festa quando o menino desmamou, né? Aqui diz: aconteceu depois dessas coisas que o Eterno provou a Abraham, dizendo-lhe: Abraham, e ele respondeu: aqui estou. Prosseguiu o Eterno: toma agora teu filho, o teu único filho da promessa, Isaac, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em sacrifício sobre um dos montes que te hei de mostrar. Gente, a terra de Moriá, exatamente ali em Jerusalém, e o atual Monte do Templo. E o Monte do Templo foi o local que Abraham levou Isaac. Levantou-se Abraham de manhã cedo, albardou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaac, seu filho, e tendo cortado lenha para o sacrifício, partiu para ir ao lugar que o Eterno lhe dissera. Então, existem muitos antimissionários, né, aqueles que se dizem judeus e falam mal do nosso Messias, dizem: não, o Eterno nunca pediu sacrifício humano. Só que nesse caso nós vemos que há um precedente para um sacrifício humano. Porque isso prefigurava justamente o Messias. Por isso que ele diz: toma teu filho, teu único filho. Isso aqui era o pai e o filho que haveriam de fazer essa aliança, né, em favor da humanidade. Sendo que o Messias, ele não somente era humano, mas também ele tinha o sangue do Pai Eterno consigo. E é isso que é mais profundo no plano da salvação. Prosseguiu o Eterno: toma agora teu único filho, filho da promessa, Isaac, a quem amas, vai à terra de Moriá. Verso 3 diz: levantou-se Abraham de manhã cedo, albardou-se o jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaac, seu filho, e tendo cortado lenha para o sacrifício, partiu para ir ao lugar que o Eterno lhe dissera. A Bíblia, ou o contexto, parece assim indicar que o legítimo filho de Abraham é Isaac, sendo que o mais velho, o primogênito, era, no caso, Ismael. Mas por que ele não recebeu a bênção sendo o primogênito? Porque ele não era da promessa, ele não era da fé, porque ele não representava a aliança do Eterno. Simplesmente. Ele havia perdido essa bênção da primogenitura. A primogenitura é passada para o fiel. E não é só uma questão de genética, mas também de caráter, pois o caráter de Ismael não era compatível com o caráter de Isaac. Nós vemos aqui no contexto, pela atitude de Isaac, que ele tinha uma boa índole. Olha só o que diz: ao terceiro dia, levantou Abraham os olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraham, seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o jovem iremos até lá, depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou Abraham a lenha do sacrifício e pôs sobre Isaac, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Então disse Isaac a Abraham, seu pai: meu pai. Respondeu Abraham: aqui estou, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: vejo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraham: o Eterno proverá para si o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Hebreus 11 vai dizer que Abraham levou o jovem para o sacrifício crendo que o Eterno era poderoso, era capaz de ressuscitá-lo mesmo depois de morto. Ou seja, ele cria que a promessa do Eterno ia se cumprir de qualquer maneira. E essa é a fé de Abraham, a lealdade de Abraham. Respondeu Abraham: o Eterno proverá para si o sacrifício. Havendo eles chegado ao lugar que o Eterno lhe dissera, construiu Abraham ali o altar, pôs a lenha em ordem e amarrou Isaac, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar seu filho, mas o mensageiro de Yahweh lhe bradou desde os céus e disse:
Avraham, Avraham. Ele respondeu, aqui estou. Então disse o mensageiro, não estendas a mão sobre o jovem, não lhes faças nada, uma vez que agora sei que temes o Eterno, visto que não lhe negaste teu filho, teu único filho. E aqui é uma das definições sobre o temor do Eterno, que é o princípio da sabedoria. É não negar nada que o Eterno nos pedir. É obediência estrita, obediência imparcial, incondicional. E é esse o exemplo que Abraham nos traz, porque ele guardava os mandamentos, guardava as festas, tanto é que isso aqui era uma festa, né? Era provavelmente Páscoa, quando ele levou Isaac. E nisso levantou Abraham os olhos e olhou, e atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres do mato. E foi Abraham, tomou o carneiro e ofereceu em sacrifício em lugar de seu filho. E sabemos que esse cordeiro é aquele que João Batista diz. Este é o cordeiro do Altíssimo que tira o pecado do mundo, né? Em João 1,19. E o nosso Messias é o cordeiro, né? Que foi imolado desde a fundação do mundo. Pelo que chamou Abraham aquele lugar Yarro proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte de Yarro se proverá. E nós sabemos, queridos, que aquele lugar no Oriente Médio, lá em Jerusalém, é santo. Os lugares altos ali, que o Pai escolheu desde o princípio para habitar. Então o mensageiro de Yarro bradou a Abraham pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz Yarro, uma vez que fizeste isso, não me negaste teu filho, teu único filho. E sabemos que Isaac não era o único, mas era o único filho da promessa, né? Que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, ou possuirá o juízo dos seus inimigos. E é interessante porque a promessa foi reiterada, que já havia sido dada no capítulo 15, no capítulo 12 de Gênesis, e agora ela é reiterada no capítulo 22, após a prova dele. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, uma vez que obedeceste a minha voz. Aí tem pessoas por aí que vão dizer, não tinha mandamento nenhum não, antes do Sinai lá com Moisés, não. Abraão não guardou o sábado, não guardou mandamento nenhum, não tinha nada disso, o que é uma grande mentira. Sabemos que Abraão obedecia a voz do Eterno em tudo. Então voltou Abraham, seus moços, e levantando-se foram juntos a Berseba, e Abraham habitou em Berseba. Depois dessas coisas anunciaram a Abraham, dizendo, também Milca tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, seu primeiro filho, e Buz, seu irmão, e Quemuel, Aba de Arão, pai de Arão, né? E Quesed, Azo, Pildas, Gidlaf, Betuel. E Betuel gerou a Riquba. Esses 8 deu à luz a Milca, a Naor, irmão de Abraham. E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz a Teba, Gaam, Taas e Macá. Então, queridos, aqui está a prova suprema que Abraão passou. Nós também devemos ser fiéis em tudo ao Eterno, porque ele tem grandes coisas guardadas para aqueles que forem leais a ele. E em todos esses relatos do Gênesis, nós vemos o plano da salvação prefigurado, como veremos na história de José, que vamos estudar muito em breve aí a seguir, e como vemos em toda a Escritura, né? Chamamos de Tanar no hebraico, no Antigo Testamento. Tudo isso é a anunciação da chegada do Messias, da vida dele e de todos os atos que os seus emissários realizaram após a ascensão dele. Que o Eterno nos abençoe a ser fiéis sempre, seguir o exemplo do nosso pai, Abraham, de quem nós somos descendentes também literais. Os brasileiros compõem aí uma grande parte de descendentes semitas, hebreus, de judeus também. Então nós também somos filhos de Abraão, como uma grande parte dos povos do Oriente Médio, espalhados na Ásia, na África, até a Europa. O Criador tem um plano para todas as nações, todos os gentios, para retornarem à casa de Israel, unida com a casa de Judá, com o único Messias e no seu reino restaurado. Um só rebanho, um só pastor. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom. Até um próximo vídeo.